Eu quero fazer uma brincadeira agora com vocês, uma coisa que eu inventei na minha cabeça ontem pensando. E assim, eu vou fazer umas perguntas, obviamente eu tenho as minhas respostas e vamos ver qual é a conexão que a gente tem. Eu vou fazer perguntas pertinentes a nós, né? E cada uma aponta para a pessoa que acha que é a resposta da pergunta que eu vou fazer. Tá? A hora que eu acabar de falar, a gente aponta. Tá. Vamos lá. Quem das 4 sempre foi a mais organizada? Você também pode se apontar, tá, Mônica? Aí você já sabia, safadinha. Esperei, falei, vamos ver se eu vou falar que sou eu mesmo, né? Quem de nós 4 sempre foi a mais doida atrapalhada? Essa eu acho que é a pergunta mais fácil, né? A Fiuca. E posso falar, ela sempre foi e continua sendo. A Márcia é a alegria em pessoa, Mas tá, acho que gente? todas nós mantivemos as nossas características. Sim. Nas nossas somos muito diferentes uma da outra. Eu acho que eu E nas melhorei um nossas pouco. diferenças. Não, vamos ver se segue você, tirando Tá vamos bom, ver se quem você vai sempre falar foi uma a coisa mais sua. mal-humorada? Ah, isso que eu ia falar, ela. Mas não é mal-humorada. Ela parece, mas não é. Tem um Mas ela era coração. mais, É quando ela Não, acordava mas eu sempre assim. fui mais sisuda, vamos dizer assim. E quem sempre foi a mais namoradeira? A quietinha. Depois, né? olha, Numa outra fase, olha. né? Eu comecei muito Ela era mais tarde, meiga. Eu? Mas depois a Cecília acho que despertou um pouquinho e teve uma Mas fase de depois, ser mais bem namoradeira. depois. Mas, Não, tipo, foi a época, né? na época, foi não, a eu fui, Vai, mais eu fui alguma a última da particularidade beijo que eu na não- Vamos ver. boca. O que mais? É, mais alguma particularidade. Eu já falei, quando pensei nessas perguntas, obviamente eu pensei que todo mundo ia responder. Tá a mesma vendo? Olha. coisa. Kátia, eu recuso esse título. Não, Não, ela sempre Eu fui falava a assim. ela era última- mais meiga, eu já Eu te fui a falei última isso. da beijo na boca, que eu mas lembro não é questão quando do tempo. cada uma É. delas chegou falando beijei. Eu lembro. Não é questão Mas do foi tempo, no é questão de decorrer. quantidade. Você sempre foi a mais meiguinha, a mais mocinha. Ela sempre foi a mais Ela foi quieta mais assim. infantil mesmo. que Foi. a gente. Eu era isso. criança, Mas foi mais Ela namoradeira. acordou para a vida, gente. Foi de uma maneira assim, uau! Ela resolveu viver aquilo que ela demorou. Eu comecei tarde. E tá Tinha muito que correr certa. atrás, né? Tá certíssima. Hoje tá tão difícil, né? Pois é. Aqui só tem uma casada, tá, gente? Que é Dona Mônica. Olha, é a mais organizada, é a Ai, meu mais... Deus. Aqui É. se controla Centrada. mais, né? A mais centrada. Mais equilibrada, ó. Quantos anos de casamento Nossa, aí, saí daqui Mônica? toda cheia hoje. Quantos anos de casamento aí? 35 anos de casamento. Mas, não é não? Porque você foi na Itália. Ah, não, foi. Sabe Sim, aquele sim, grupo Heróis da 35. Resistência? A Mônica devia fazer. Namoramos uns quase 3 anos, mas casadas 35. Então, além de nós, irmãs, a gente Casei adquiriu na ainda pacotinha. um irmão, porque o Marco faz parte também dessa família aqui. É. Não, e também foi um cara muito guerreiro, porque a gente viajava Parceiro muito. pra caramba, Era né? muito difícil namorar. Tanto que a Márcia, quando começou a namorar sério, saiu e casou, né, Márcia? Aham, eu Aí tem casei. não conflito, dava. né? O namorado não aceita muito. Você fica mais viajando do que comigo. Já tive namorado que falava, o seu trabalho chega. Você não vai passar comigo, então o seu trabalho ou eu? Aí eu falei, não faz essa Tchau, pergunta. Não faz essa pergunta que é não. Tchau. O show mais marcante para vocês foi mesmo a chegada do Papai Noel. Acho que Sim. Vocês poderiam aí elencar a cidade, a melhor cidade, a cidade mais marcante, ou a cidade mais gostosa que a gente fechou? Seria Rio de Janeiro também? Não, e Fortaleza foi também um lugar marcante que a gente. um período muito... O Iraí. A gente Não, fazia Irapuã. bastante. Irapuã, Irapuã. A Irapuã gente Lima. era um tinha programa. no Sul, era o Melo, né? O Melo Nós tínhamos Produções. Só que eu acho que um fato assim de pessoas querendo ver o nosso show, que não era um estádio, era um teatro. A gente estava no Sul, era uma cidade do Paraná. E os acho que motoqueiros? era Os motoqueiros? Cianorte. Essa Ah, história é boa. Aí era um teatro. O teatro É. não tem não comporta tanta gente assim. Então a gente fez o nosso show, não coube, né? Não coube todas as pessoas. Então o pessoal ficou lá fora, as pessoas ficaram fora, e a gente acabou o nosso show. A gente tinha um segundo show numa cidade vizinha. Então quando a gente estava indo para esse show,
uns motoqueiros estavam seguindo, que eram da cidade anterior, estavam seguindo a gente, aí começamos a achar legal, daqui a pouco a gente começou a ficar preocupada, eles cercaram o nosso carro, aí o empresário resolveu parar, ver o que estava acontecendo, eles falaram, a gente ficou de fora, Queria um vocês show. vão ter que fazer o show aqui na estrada No meio com a da gente, estrada. porque a gente queria ver o show de vocês. Ai, você A acha? gente ficou, né? E agora? Aí o empresário contornou. As falou, 4 em pânico, É. né? vocês vão para lá, para onde a gente está indo, e a gente vai colocar cadeiras essas para vocês vão ficar na primeira fila. Aí levou os motoqueiros foram com a gente, batedores atrás da gente. assim. Aonde foi isso? Cianorte. Cianorte, é verdade. A minha memória É, nessa hora Cianorte. Eu não esqueço isso. Eu lembro de serenata que fizeram pra gente. Também. Volta, No hotel, meu amor. E tínhamos que dormir. Que tinha Aonde que foi acordar isso? Alguém cedo. sabe? Não. Ah, eu não lembro Não também. foi lá em Tucuruí, lá na coisa que a gente fazia Serra Pelada? Não era americana? Ah, não, acho que sim. Não era interior era? de São Era Paulo. interior de São Paulo. Eu não. Eu não lembro a cidade, sinceramente, eu não. não me lembro. Eu só lembro a E serenata. era interessante que a gente éramos crianças, mas éramos responsáveis, assim, dentro do possível. Porque nós que organizávamos a roupa, não podia esquecer, eu vivia esquecendo coisas. Você lembra disso? Ah, é. E éramos muito responsáveis. Nós éramos Sim, Fazia mal, educadas tudo, para é. termos é responsabilidades. verdade. Eu tenho muito orgulho dessa Sim, nossa sim. trajetória. Inclusive É. com as crianças. Lembra quem é que falava que a gente ter atenção, porque as crianças... Não, acabava o show, a gente recebia A gente todo mundo que recebia. quisesse É, entrar tirava no camarim. foto, dava autógrafo, é, Uhum. tudo. E você sabe uma particularidade? Eu falei aqui, né, que a gente nasceu sem celular, sem internet, sem a digitalização do mundo. Uhum. Naquela época, a gente, quando saía para fazer show, a gente só conseguia saber se ia ter público ou se ia lotar na hora. Na hora, Uhum. é. Porque para você assistir um show, você tinha que ir na bilheteria comprar. É, não tinha esse exi- negócio de não existe comprar o que antes, existe não, hoje, que é. você compra o ingresso antes, pelo celular, É. pela internet, pelo site, né, de várias plataformas aí que já vem. Não, naquela época a pessoa tinha que ir lá na bilheteria comprar. Então a gente chegava sem saber se ia ter público ou não. Uhum. Exatamente. Não dava para é. ter uma estimativa de... Uma outra coisa muito diferente na época é que falava dublava. Não. Na época não tinha condições de levar uma banda inteira para viajar o Brasil Mudou inteiro. muito, né? Então A nós gente saía de um cantávamos lugar, com as ia pra nossas outro, vozes. né? Fazíamos às mas vezes Era um playback. karaokê, né, para todo mundo entender. A gente tinha Um playback. um playback gravado, era um karaokê. karaokê. Instrumentos, daí a gente Instrumento colocava... sem voz. Sem Os voz, microfones funcionando e a gente cantava na Colocava hora. na voz né? na Só hora. com a base, né, dos instrumentos e a gente cantava na hora. Diferente desses grandes espetáculos que fazem hoje, né? Aí como foi mudando, né? Aí o público começou a exigir mais música ao vivo. A gente começou a ensaiar com uma banda e a gente fez alguns shows quando dava. Mas era né? difícil. A gente fazia Era Era muita porque gente, financeiramente também, isso aí é muito caro encarecia também. tudo, é. né? Encarecia.